Bom dia. Bom dia para quem está aqui no culto presencial, no culto comunitário, também para as pessoas que vão acompanhar depois via o YouTube, tendo a oportunidade de participar do nosso culto, que tenhamos um encontro abençoado, como foi o prelúdio da saudação do nosso culto de hoje. Certamente vai ser abençoado porque Jesus, porque Deus, na sua totalidade, aqui estão presentes. Assim nós podemos louvar e agradecer a Deus por este encontro, tendo a certeza de que vamos sair daqui hoje renovados. Assim nós desejamos, assim nós pedimos a Deus. Amém. Eu quero... Quem puder se colocar em pé, convido que o faça. Esse nosso encontro nós o realizamos no nome do Deus Triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do nosso Senhor manifesta por meio do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele assim disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós queremos, depois de invocar a presença de Deus e declararmos em nome de quem aqui estamos reunidos, queremos colocar a nossa vida em oração perante o Senhor, colocando tudo aquilo que nos alegra, mas também aquilo que nos preocupa. Oremos. Bondoso e amado Pai, chegamos diante de Ti em oração, gratos, ó Pai, por podermos conversar contigo, na certeza de que também o Teu ouvido estás atento para conosco. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta manhã, por podermos ter à nossa disposição esse lugar de encontro, por podermos ter a nossa família, por podermos, enfim, Senhor, ter a Ti com quem contar, com quem conversar,
e com quem também alinhavar uma vida que seja conforme o Teu agrado. Pai, nós queremos Te pedir que nos perdoe por todos os pecados que temos cometido, que derrame sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, porque nada podemos, Senhor, Te pedir neste momento, a não ser que tenhas compaixão de nós e que venha ao nosso socorro e que receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Senhor Deus, sem a Tua interferência, sem a Tua ação sobre a nossa vida, reconhecemos que nada somos, nada podemos e nada temos. Assim sendo, Senhor, livra a nossa vida das consequências das nossas escolhas mal feitas, das nossas palavras malditas ou não ditas. Livra-nos, Senhor, das consequências dos pensamentos errados, aos quais muitas vezes temos dado razão. Senhor, perdoa-nos, guia-nos por um caminho que seja agradável aos Teus olhos e também benéfico à nossa vida e à vida do nosso semelhante e do mundo onde vivemos. Senhor, hoje nós inauguramos um novo tempo aqui na igreja, no mês de setembro, e há uma decoração aqui com corações amarelos, onde lembramos das pessoas que, por tanto sofrimento, às vezes acabam por tirar a sua própria vida. Senhor, que Tu nos dê também um coração sensível a percebermos a dor do semelhante, a percebermos o seu sofrimento e também a termos uma sensibilidade aguçada de ajudar ou de encaminhar para uma ajuda maior. Assim, Senhor, nós Te pedimos por todas as pessoas que agora sofrem, por todas as pessoas que estão acamadas, enlutadas, estão tristes, desesperançadas, que o Teu socorro venha até elas. E nós já Te agradecemos, Senhor, porque certamente a Tua ação já está ocorrendo. Por tudo isso, Senhor, nós Te somos gratos e certamente o nosso coração se alegra, Pai, de podermos conversar contigo, de podermos contar contigo, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. A comunidade pode tomar o seu assento. Amém.
Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 24 e seguintes, que assim nos diz: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o do meio da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se os ouvidos e logo ele soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Até aqui a leitura. Você pode tomar o seu assento, ficar à vontade para juntos meditarmos nesta palavra indicada para o dia de hoje. Estes dois relatos bíblicos de duas histórias aguçam a nossa curiosidade. Certamente há muitas pessoas que, quando ouvem e leem essa história, que também está de uma forma um pouco mais detalhada no Evangelho de Mateus, e lá tem alguns aspectos a mais que a gente pode conhecer dessa história, certamente ficamos assim surpresos e até curiosos com a forma como essas duas histórias parecem que têm algumas diferenças. Num primeiro momento, os aspectos mais aparentes já chamam a atenção. Como, por exemplo, o diálogo, que até parece rude, entre Jesus e aquela mulher. E o fato de Jesus tocar a boca, a língua daquele homem que é surdo e gago com a sua saliva. Mas ainda hoje em dia, em tempos de pandemia, onde nós estamos frequentemente de máscara, justamente para que gotículas da nossa saliva eventualmente não contaminem outras pessoas, chama atenção esse gesto de Jesus diante desse homem que tinha uma deficiência no ouvir e falar. Algumas curiosidades também no aspecto espiritual desses dois textos nos chamam a atenção. Envolvendo uma possessão por um espírito maligno ou um demônio, como o mesmo texto usa essas duas definições. Também uma aparente acepção de pessoas que acontece, porque o tratamento de uma pessoa é de uma maneira e o tratamento a outra pessoa
é de outra maneira. E o fato de Jesus tocar as pessoas que estão enfermas, doentes, para curá-las, são aspectos espirituais, né, que são um pouco mais profundos do que aqueles mais aparentes. Mas a gente também precisa situar esse texto para que a gente entenda alguns aspectos dessas atitudes, desses aspectos espirituais também. Após Jesus multiplicar os pães e os peixes, que alimentaram mais ou menos 10.000 pessoas, Jesus ele tem um discurso bem acirrado, bem forte, com escribas e fariseus, que eram as autoridades religiosas e legais daquela época, justamente porque eles acusavam Jesus e os seus discípulos de não cumprirem certos rituais de purificação antes de comer. Por exemplo, tinha que lavar as mãos de uma forma até cerimonial, não era só lavar as mãos bem com água e sabão e passar um álcool gel. Precisava ainda ter um ritual para fazer isso. Tinha uma certa postura que precisava fazer isso, de fazer este ato de higienizar-se antes das refeições. E ainda, quando se vinha da rua para dentro de casa, ainda havia-se o costume de pegar um pouco de água e se aspergir como sinal de purificação, de ter se contaminado, eventualmente se contaminado com alguma coisa na rua, e antes então de entrar em casa. Aí você pensa, poxa vida, mas esses escribas e fariseus eram de fato muito incompreensivos, porque como você está num lugar, não digo um deserto, mas num lugar fora da cidade, 10.000 pessoas, e aí todo mundo tem que fazer esse ritual antes de comer. 10.000 pessoas ali que Jesus alimenta, e com o auxílio dos seus discípulos, estavam reclamando porque eles não tinham passado pelo ritual da purificação, antes das refeições. E Jesus tem um discurso pesado com essas autoridades religiosas e da lei, e ele acaba dizendo assim, uma palavra bem conhecida: aquilo que sai da boca às vezes contamina muito mais do que aquilo que a gente bota para dentro da boca, a comida, nesse sentido ele está dizendo. E está dizendo que a forma como aquelas autoridades lidavam com as situações do dia a dia colocavam um peso muito grande sobre a vida das pessoas, um peso carregado demais para ser suportado. E Jesus ele vem para dar um novo significado àquilo que havia sido distorcido com o passar do tempo. E aí Jesus, depois desse discurso até acalorado, ele toma o rumo do norte, mais para o norte, entrando no território da Síria. E esse lugar é mais ou menos uns 60 quilômetros da onde Jesus estava, ali no Mar da Galileia, o Mar de Cafarnaum, como também é conhecido. Há dois relatos na Bíblia que falam que Jesus saiu do território de Israel. O primeiro relato é quando José, seu pai, é instruído por um anjo a ir para o Egito para salvar a vida de Jesus. E ali há discussões de quanto tempo eles teriam ficado no Egito. Imagina-se que em torno de um ano. Algumas pessoas até dizem que Jesus teria passado a infância e a adolescência no Egito. Não se tem notícias bíblicas a respeito disso. E a segunda vez que tem um relato bíblico que Jesus sai do território de Israel é este, quando ele vai então em direção ao norte, indo para o território da Síria.
Algumas pessoas dizem que Jesus teria ido para lá para descansar, para sair um pouco daquela pressão que estava sofrendo ali principalmente pelas autoridades judaicas, as autoridades legais e as autoridades religiosas. E também depois de um tempo assim de intensa pregação e realização de milagres, talvez ele teria se retirado para descansar um pouco, sair do foco da atenção que estava recaindo sobre ele. Algumas pistazinhas o texto bíblico dá, né? Por exemplo, dizendo que ele entrou numa casa e, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Eu fico na dúvida, né? Se alguém quer descansar, tendo o mar da Galileia na sua disposição, né? E aí caminha 2 dias mais ou menos, porque a caminhada de 60 quilômetros, eu imagino que não se faça num dia, né? Os meninos aí dão craque de bicicleta, eles fazem isso numa manhã, mas aí é outra história. Numa caminhada 60 quilômetros, eu imagino que isso deva ser feito em 2 dias, né? Num dia acredito que não se faça. Por que Jesus se desloca então 60 quilômetros, 2 dias talvez de caminhada, para um lugar onde ele quer ficar um tanto no anonimato? Não sei se é só para descansar, ou se tinha algum outro objetivo desse deslocamento de Jesus. O texto não deixa isso muito claro, e também não nos permite então explorar isso muito, né? O fato é de que quando Jesus está lá, chega ao conhecimento de uma mulher que por costume, por nacionalidade, ela é grega, mas ela é nascida ali, provavelmente ela tem cidadania grega, mas ela é nascida ali naquela região da Síria, e ela naturalmente é uma mulher estrangeira. Ela não é bem vista pelos judeus. Essa mulher, apesar de ela vir aí num primeiro momento e se prostrar aos pés de Jesus, clamando a Jesus que venha ao socorro da sua filha e também dela, né? Porque na medida que um filho nosso está enfermo ou acometido de algum sofrimento, nós sofremos muito junto também, né? E muitas vezes até gostaríamos que o sofrimento recaísse sobre nós e o nosso filho, nossa filha ficasse livre desse sofrimento. Esse é o desejo que a maioria dos pais e mães tem, né? A respeito dos seus filhos. E é este desejo, certamente, desta mãe que a faz buscar a Jesus. Mas como já pincelei, a relação entre judeus e os sírios não era boa. Eles, inclusive, também não tinham uma boa relação com os samaritanos. Os judeus não eram fáceis de lida naquele tempo. Não sei bem como é hoje, eu não conheço nenhum, né? Mas os textos bíblicos apontam para isso. Eles não eram fáceis de se lidar. Tinham encrenca com os samaritanos, tinham encrenca com os sírios, não sei como é que se davam com os egípcios, às vezes faziam as alianças que Deus não aprovava, enfim, as relações com os estrangeiros nunca eram uma situação tranquila. E tanto é que eles chamavam os sírios de cães traiçoeiros. Era assim que eles se referiam aos sírios, aqueles cães traiçoeiros. E essa história começa lá no passado, quando por um acordo político, o rei Acabe casou-se com a Jezabel. Talvez você já tenha ouvido falar dessa mulher algumas vezes, né? Ela era síria. E
por um acordo, então, entre famílias, entre reis, acordo político, houve um casamento da Jezabel com o rei Acabe. Essa história está lá no livro de Reis, 1 Reis. E a Bíblia conta de que essa mulher, ela se tornou então esposa desse rei judeu e introduziu no culto judaico o culto às suas divindades, as divindades sírias, sírio-fenícias. Ela também influenciou grandemente o reinado do rei Acabe, influenciando o marido. Isso trouxe influências para o reinado de Acabe. Ela inclusive conspirou com morte. Vocês lembram que o rei Acabe queria muito uma vinha, uma plantação de uvas? Ele queria muito uma plantação de uvas, não tinha jeito de negociar com o dono, né, daquela plantação de vinhas, e daquela vinha, né, plantação de uvas, e a Jezabel conspirou para a morte do dono daquele vinhedo, para que o seu marido então pudesse ter. Né? E essas histórias depois foram sendo fomentadas no meio do povo judeu, de tal forma que criou-se, entre outras razões, naturalmente, uma antipatia dos judeus para com os sírios. E eles chamavam então os sírios de cães traiçoeiros, por conta, né, dessa história e de outras histórias que também se seguiam. Pois bem, podemos aprender agora com Jesus como é que ele lida com isso. Como já disse antes, não sabemos bem certinho o que ele foi fazer lá naquelas duas cidades. Mas o fato é que ele faz uma volta. Se a gente pudesse ver no mapa, né, ele faz uma volta e ele passa depois voltando para Galiléia, ele passa por Decápolis. Decápolis é uma região que é um conjunto de 10 cidades, Deca, do grego, e Polis, cidade. Então, um conjunto de 10 povoados onde ele passou depois. Talvez ele tenha feito um roteiro, né? Mas ali na Síria não tem nenhum indicativo de que ele foi lá fazer uma pregação, ou foi lá pregar, né? Mas como é que ele lida com essa situação que está diante dele? Afinal de contas, a intenção de Marcos, ao falar essa história, é apontar a centralidade de Jesus. O Evangelho tem esse objetivo, né? A Bíblia, o Novo Testamento, tem o objetivo de apontar a centralidade de Jesus. E assim também nós vamos aprender com Jesus a importância da sua centralidade na vida da gente, como é para nós, nos dias de hoje, a centralidade de Jesus. Afinal, somos uma igreja formada por evangélicos, de confissão luterana, aqui no Brasil. Então tem a ver conosco, tem a ver com a centralidade do Evangelho. Primeiro aprendizado que a gente pode ter aqui, até agora foram mais curiosidades, mas que ajudam a gente a entender a centralidade da mensagem. O primeiro aprendizado é que Jesus não tem, em princípio, de que alguém não seja digno da sua atenção e da sua mensagem. Não há pessoa indigna. Para os judeus é outra história, mas para Jesus ninguém é indigno da sua atenção. A gente pode estranhar essa afirmação diante do diálogo, né, de Jesus com aquela mulher. Ele diz claramente aqui nesse texto, e também há outros textos que falam disso claramente, que ele veio primeiramente para o povo de Deus, os judeus. Ele, como judeu, é resultado da promessa de Deus para o povo judeu. Ele é a concretização da promessa do Messias de Deus para o seu povo. Então, primeiramente,
lógico, e Jesus expressa isso, ele veio primeiramente para o povo de Deus e para o povo de Israel. Primeiro para os filhos. Primeiro para os filhos de Deus. Mas ele também não diz que isso é exclusivo para os israelitas ou para o povo de Deus, assim denominado. Primeiramente, mas não exclusivamente. E ele diz, não é certo dar comida para os cachorrinhos sem antes alimentar os filhos. Está entendendo? E primeiramente, para o povo de Deus, e depois também outros receberiam. Aqui já tem um aspecto de como Jesus lidava com as questões do seu dia a dia. Ele poderia ter chamado aquela mulher de cadela velha. Desculpa aqui a expressão um pouco forte, mas como talvez alguns judeus iriam dizer: sai daqui, sua cadela. Mas como é que ele se refere? Cachorrinhos. Primeiro aos filhos e depois aos cachorrinhos. Ele está dizendo como judeu, porque era assim que os judeus se referiam aos filhos. Ele, ali como judeu, ele está dando um passo em direção àquela mulher. Ela vem ao encontro dele, mas ele está dando um passo em direção a ela, quebrando esse paradigma de que o judeu provavelmente seria estúpido com ela. Mas ele não simplesmente também diz: está tudo bem, agora eu sou um judeu que simplesmente ignoro tudo o que aconteceu até agora. Mas ele dá um passo importante. E nesse sentido vem o segundo aprendizado que nós podemos ter com Jesus, que ele depura as nossas intenções. Ele depura as nossas intenções. Aí você imagina o seguinte comigo: você tem uma pessoa que te maltrata, que é estúpida contigo. Duvido que a gente acaba não se tornando duro e fechado com essa pessoa também. Se tem uma pessoa que sempre é estúpida comigo, que sempre usa adjetivos pejorativos de baixo valor para comigo, só se eu for alguém que não assimila muito bem as coisas ao entorno para dizer: não, está tudo bem, né? Eu penso aqui como é que era o sentimento dos sírios para com os judeus. Provavelmente não era bom também. Provavelmente eles tinham alguns adjetivos também para se referir aos judeus. Ah, vocês nos chamam de cães traiçoeiros? E vocês são o quê? Não sei. Não tenho essa informação. Mas a relação não era boa. Então Jesus ali, com a sua atitude, está depurando a busca, a iniciativa daquela mulher. Será que ela não está ali só querendo se aproveitar de uma necessidade? Será que ela não está ali com alguma intenção que não seja uma intenção pura, que não seja uma intenção legítima? Quem dá um passo também, ela dá um passo em direção a Jesus, mas Jesus também dá um passo em direção a ela. E esse encontro começa a ficar mais próximo. Quando um cede, o outro cede. E aos poucos uma relação que talvez seja muito complicada,
ela começa a voltar, talvez até uma reconciliação. Então, não nos enganemos aqui de que Jesus tenha sido duro com aquela mulher ao se referir aos assírios, como cachorrinhos. Porque ele, como judeu, deveria, como judeu, talvez deve ser referido a eles como cães traiçoeiros. Mas é diferente já o tratamento de Jesus em relação àquela gente. Mediante, então, este passo que Jesus dá em direção a ela diz: Senhor, eu concordo com isso. Isso que tu estás dizendo, que primeiro o pão que vem do céu, lembra que eu falei aqui, cultos passados, que Jesus é o pão que veio dos céus, ele se refere mesmo a ele como sendo isto. Ela diz: Senhor, eu concordo que este pão que veio dos céus, ele primeiramente é para os da casa, mas se sobrar uma migalhinha para mim, eu já estou contente, eu já me satisfaço se sobrar um pedacinho deste pão que veio do céu. Se sobrar um pedacinho para mim, já é suficiente, eu já me satisfaço. Ela está dizendo: Senhor, eu não sou digna, porque eu sou de nacionalidade grega e nascida aqui na Síria. Não sou judia, mas eu gostaria de também experimentar disso que tu tens proporcionado ao teu povo. Diante disto, diante desta fé, certamente Deus age. Jesus diz isto, Jesus demonstra isso, pois a misericórdia e a graça de Deus estão inseparavelmente ligados à fé em Jesus, e ela demonstra esta fé em Jesus. Ela demonstra a sua indignidade diante do pão que veio do céu. Enquanto muitos estavam rejeitando, jogando fora o pão que veio do céu, ela se coloca numa postura de um cachorrinho debaixo da mesa que se satisfaz com um pedacinho que sobra para ela. Vocês entendem a diferença de por que Jesus está agindo com ela, num primeiro momento depurando as suas intenções e depois acolhendo o seu pedido? Porque enquanto os da própria casa estão jogando fora o pão, estão recebendo dos céus, ela diz que se contenta com as migalhas. Diante desta fé em Jesus, Deus age com a sua graça e a sua misericórdia. E no caminho de volta para casa, enquanto ela ainda esperava por algo, a filha dela já experimentava a graça de Deus. Enquanto ainda ela esperava em fé que algo pudesse acontecer, Deus já estava agindo. E isso é maravilhoso, podemos perceber o quanto Deus é gracioso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é bondoso, mesmo que às vezes a gente pense que Ele não está agindo. Por isso o desafio de a gente continuar esperando, e essa esperança é uma esperança ativa, uma esperança que continua confiando, não é uma esperança que desiste logo no primeiro sinal de que parece que nada aconteceu. Mas quando nós confiamos, também nós aprendemos a continuar confiando. Fé também precisa de confiança. Esperança
também às vezes é espera. É interessante, é gratificante e é animador percebermos de que enquanto a gente espera em fé, Deus já fez. Talvez a gente não tenha percebido, talvez a gente ainda não tenha notado, talvez o nosso entendimento, a nossa vista não tenha ainda contemplado, mas se nós esperamos em fé, Deus já fez. Se for do agrado dele, naturalmente, né? Mas se nós continuamos esperando, é isso que ocorre. E Jesus se importa sim, gente. Esse texto começa mostrando, parece que Jesus não se importa. No texto de Mateus, inclusive, o diálogo se dá num espaço maior, inclusive com o silêncio de Jesus. Nesse texto aqui, há uma resposta imediata de Jesus no diálogo, mas no texto de Mateus, lá há a menção de um silêncio maior de Jesus quanto à busca daquela mulher. Parece que Jesus está sendo rude, parece que ele está se importando pouco com a situação, mas não é esta a realidade. Ele se importa sim, porque enquanto puristas e puritanos, escribas e fariseus o acusam de não cumprirem certos rituais de purificação, de almoçar, de jantar com pessoas pecadoras e não bem vistas, enquanto Jesus toca pessoas doentes que eram consideradas impuras, enquanto Jesus toca pessoas mortas, o que naquele tempo era assim algo terrível, porque depois de tocar uma pessoa morta, o ritual de purificação era rigorosíssimo, extenso. Enquanto estes puristas e puritanos, escribas e fariseus o acusavam disso tudo, Jesus tocava as pessoas com a sua saliva, inclusive. Tocava com a sua mão a boca das pessoas, o corpo das pessoas, a ferida das pessoas, a necessidade, a deficiência das pessoas. Jesus tocava profundamente a vida das pessoas, enquanto alguns só estavam preocupados com os rituais, que muitas vezes eram só aparentes. Jesus estava preocupado com o interior, com o íntimo das pessoas, enquanto muitas pessoas estavam sendo marginalizadas por N razões econômicas, físicas, sociais, étnicas, porque não pertenciam ao povo, estavam sendo marginalizadas. Jesus ia ao encontro delas. Isso é um aprendizado tremendo, né? Porque na sociedade em que nós vivemos nos dias de hoje, talvez a gente deveria fazer uma análise, até com pessoas especializadas nesta área, talvez. O que provoca em nós hoje em dia sentimento de repulsa em relação a outras pessoas? É a postura dela, é a ideia delas, são as decisões delas, ou são as limitações delas, né? E pensar o que Jesus faria nesse sentido. Queridos e queridas, Jesus não faz acepção de pessoas, mas Ele depura as nossas intenções. E mediante a fé nele, Deus age. E Jesus demonstra que se importa conosco e com todas as pessoas. E que Ele continue nos abençoando e nos iluminando com o seu Espírito Santo. Amém. E eu te convido a cantar. Quão
compartilhando das situações felizes, agradáveis da nossa vida, mas também daquilo que nos preocupa, daquilo, Senhor, que, quem sabe, até tem tirado a nossa paz. Colocamos tudo isso diante de Ti, ó Pai, manifestando a nossa gratidão, manifestando a nossa entrega também, com base na confiança que temos na Tua pessoa. Muito obrigado, Senhor, por podermos conhecer ao Senhor Jesus, de podermos conhecê-lo mesmo que não na carne, como diz o apóstolo Paulo, mas de conhecermos Ele através da Tua palavra, que é testemunho vivo e eficaz no nosso meio. Obrigado, querido Deus, porque com Jesus nós aprendemos que podemos ter atitudes até inesperadas, atitudes que talvez sejam esperadas de nós naturalmente, mas que podemos agir de uma maneira diferente, de uma maneira a reconciliar, a aproximar, de uma maneira a retomarmos uma vida feliz, uma vida cheia de esperança e ânimo. Obrigado, Jesus, por teu ensino. Nós queremos aprender contigo mais e mais, querido Senhor. Nos oportunize a meditação, o conhecimento, a prática do teu ensino. Nós aceitamos o teu convite de estarmos próximos de ti mais e mais. Senhor, mais uma vez te pedimos pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão desanimadas, desesperançadas, especialmente neste mês de setembro, em que temos assim ações voltadas à questão da prevenção contra o suicídio, contra o término da vida de maneira trágica. E pedimos, Senhor, que nos dê coração sensível, que nos dê também a oportunidade de nos envolvermos com uma causa que talvez já está andando, que assim possamos ser sal e luz no mundo, na vida de pessoas. Senhor bondoso, te agradecemos pelos 20 anos de vida matrimonial do nosso presidente, da sua esposa, José e Marion, que se dará nos próximos dias. Pai, eu te peço que estejas abençoando mais e mais a vida desse casal, da sua família, da Ana, da Davi, de todos os familiares, para que essa vida familiar seja uma vida, Senhor, se não com tudo aquilo que eles desejam, mas com tudo aquilo que eles precisam, Pai, para terem uma vida feliz, cheia de esperança, de ânimo, e que possam inspirar outras pessoas através desta vivência. Senhor, colocamos toda a nossa vida diante de Ti, queremos que Tu nos acompanhe agora neste dia, nos próximos dias, e assim queremos viver, Senhor, a nossa vida alicerçada naquilo que Tu tens prometido, demonstrado, naquilo que podemos aprender com Teu Filho Jesus. E tudo mais que temos, queremos colocar em Tuas mãos, diante de Ti, Pai, e o fazemos orando em conjunto, a oração que aprendemos com Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Que sobre a tua vida o Senhor levante a sua face e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do nosso Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Abençoado domingo, abençoada semana.